Olá, seja muito bem-vindo ao canal DevInfra. Eu sou o Wilton Guilherme e essa é a nossa aula de número 5 do nosso curso de Administração de Servidores Linux para Iniciantes. E na aula de hoje nós iremos falar sobre redirecionadores e pipes em servidores Linux. Antes da gente começar aí mão na massa, vamos entender um pouquinho do que significa, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, tem o link do repositório lá no GitHub, onde tem toda essa documentação que a gente passa aqui na aula, para que você possa consultar ali e também ler, caso você tenha alguma dúvida, que às vezes não ficou muito bem explicado aqui no decorrer da nossa aula. Então vamos lá. Tá? No Linux, o conceito de redirecionador de entrada padrão stdin, saída padrão stdout e a saída de erros stdout, stdr, são fundamentais para controle de fluxo de dados entre programas e arquivos. E aí vamos agora ver um pouquinho como que funciona, tá? A entrada de padrão é o fluxo de dados que o programa recebe, tá? Ou seja, quando eu digito aqui um comando no nosso teclado, o que aparece na tela é um padrão de entrada stdin. E aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, do cat, né? E onde ele pega aqui e recebe os valores de um arquivo e imprime na tela para a gente, tá? Ó, nesse exemplo, o cat lê a entrada do arquivo em vez do teclado. Também, então, são outras formas aí da gente utilizar o stdin. Saída padrão stdout é aquela saída aonde eu consigo executar um comando ou fazer qualquer coisa e redirecionar a saída para dentro de um arquivo, né? Que no caso aqui a gente tem um programa, e esse programa aqui pode ser um comando, e eu tenho aqui um operador que eu faço aqui a saída para um arquivo txt, tá bom? Saída de erros, então se eu digito algum erro, por exemplo, se eu tenho algum erro no meu terminal, eu posso utilizar esse operador aqui, o 2 e o sinalzinho de maior, para fazer aí a nossa saída de erros. Eu consigo também fazer redirecionamentos combinados, tá? Onde eu consigo utilizar o 2 maior e comercial e o 1, tá? Onde ele também vai fazer aqui essa saída, e aqui eu tenho um resumo dos operadores, tá? Então eu tenho aqui, ó, o maior redireciona para a saída padrão para um arquivo, o menor redireciona a entrada, quando eu tenho o maior duas vezes para um programa de forma incremental, né? Na nossa última aula ali de permissões, teve um momento que eu digitei um texto com o usuário e depois no outro usuário eu utilizei esse redirecionador, porque ele não sobrescreve, ele acrescenta isso na linha de baixo, tá? E aí a gente também tem uma forma de fornecer múltiplas linhas de entrada, e aqui também todos os redirecionamentos. O pipe, ele vai permitir que a gente faça comandos de formas encadeadas, né? Então aqui a gente tem um exemplo aqui do ls, que é o nosso comandinho de list, junto com o grep, que a gente vai ver nessa aula, que é um comando de pesquisa aqui do Linux, que é bem importante, muito importante conhecer esse comando. Ele ajuda demais ali durante a navegação para resolver problemas, configurar as coisas do nosso servidor Linux, tá? Então ele vai executar um comando e depois o outro comando. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vou abrir aqui vou fechar aqui esse carinha. Vou abrir agora o meu Hyper-V. Já tenho o meu server 02, que é o nosso server CentOS sendo executado. Vou abri-lo aqui, logar com o meu usuário DevInfra, colocar aqui a minha senha. E aí eu vou ver aqui o meu IP, para que a gente faça isso direto no PowerShell e a gente facilite aí as instruções dos comandos e que eu consiga explicar melhor para vocês, conseguindo fazer a marcação utilizando o meu mouse. SSH, DevInfra, olha só o meu histórico aqui. Prontinho, já estou logado no meu servidor CentOS, tá? Então vamos lá, pessoal. Se a gente ver aqui, deixa eu ver a pastinha que eu estou na pasta DevInfra. Vamos utilizar essa pasta mesmo. Bom, agora aqui com o meu terminal aberto, vamos fazer o seguinte. Eu vou digitar aqui, eu vou criar um arquivo touch, arquivo.txt.
olha só, agora eu tenho aqui o meu arquivinho criado. E aí, eu vou fazer agora um redirecionamento de um texto para dentro desse arquivo. Então eu uso o echo, ok? E aí eu vou pegar aqui e vou colocar o devinfra curso Linux. E vou fazer o que? Utilizar aqui o maior e fazer o redirecionamento para onde? Para o arquivo txt. Digitar de novo, ó, echo devinfra. Aqui eu usei aspas duplas, por isso que ele deu esse problema, tá? Linux arquivo.txt. Agora sim, se eu fizer agora um cat arquivo txt, olha só, dentro desse arquivo eu tenho o conteúdo escrito devinfra curso Linux, que foi o redirecionamento que eu fiz agora, tá? Uma outra forma da gente ver também a entrada é se eu fizer aqui o cat e pedir para ele receber o conteúdo do arquivo, olha só, ele imprimiu da mesma forma, igual se eu fizesse apenas o cat, tá? Esse é o comportamento desse comando de leitura aqui, o cat. Então, quando eu fiz a saída, eu utilizei o sinalzinho de maior e eu quis fazer na entrada do dado, eu utilizei o sinalzinho de menor, tá bom? Vamos fazer aqui também um outro exemplo. Se eu fizer só o eco, tá? E colocar aqui saída padrão, olha só, ele escreveu isso embaixo, tá? Então eu executei aqui a entrada e quando eu digitei o enter ele me deu a saída, tá? E como o eco mostra um texto de saída padrão, então ele conseguiu mostrar para mim aqui na linha de baixo a saída que ele reproduziu, tá? Isso daqui poderia ser, por exemplo, o conteúdo de uma variável, tá? É mais para que a gente consiga entender aí a questão de saída padrão aí do nosso servidor. E aí, o que acontece agora? Eu tenho aqui no meu arquivo, olha só, devinfra curso Linux, certo? Se eu quiser agora adicionar uma nova linha nesse cara sem apagar esse conteúdo, o que a gente precisa fazer? Eu vou fazer aqui, ó, echo. Vou utilizar aqui agora, escrevendo na segunda linha. Se eu fizer o meu redirecionador simples e colocar aqui arquivo, ó, o que vai acontecer agora? Se eu fizer aqui cat arquivo, eu apaguei o conteúdo, certo? E adicionei um conteúdo novo, tá? E aí, como que eu faço para que isso não aconteça? Vou aqui, ó, escrevi de novo, tá? E agora, se eu quiser que a segunda linha seja escrita, eu preciso adicionar o redirecionador de forma dupla, 2 vezes. Olha só que interessante. Se eu fizer agora aqui o cat arquivo, olha só, eu tenho as 2 linhas escritas agora no mesmo arquivo. Tá? E agora, se eu fizesse aqui também, ó, escrevendo na terceira linha, olha só, tá? Então é extremamente importante, muitas vezes e até perigoso, tá? Porque se você às vezes não tem atenção e você vai querer, vou incrementar a última linha do meu arquivo, e você não se atentar na questão desse operador, você pode ter um problema porque você pode apagar o arquivo inteiro, tá? Normalmente eu gosto até às vezes de usar, faço assim para apagar arquivo de forma rápida. Às vezes tem um arquivo muito grande, né? E aí eu faço isso, né? E aí se eu fizer um cat aqui agora, eu só tenho uma linha em branco e o restante do conteúdo foi apagado, tá bom? Então aqui é como a gente faz entrada e saída utilizando os redirecionadores aí de maior no Linux e como eu incremento as linhas. Agora, nas saídas de erro, o que acontece? Aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Se eu fizer aqui o comando ls/etc, olha só, o que ele me retornou foi um erro, tá? E o ls não pode ter acesso ao /etc maiúsculo, porque é um arquivo, um diretório que não existe, tá? E como que eu faço aqui esse redirecionador? Se eu quiser redirecionar isso num arquivo, ó, eu posso fazer ls etc,
Aí eu vou fazer 2 maior e eu vou colocar aqui, ó, erros.txt, tá? Deixa eu ver se ele criou. Criou. Se eu fizer aqui cat erros.txt, olha só, ele escreveu lá dentro do meu arquivo esse erro. É extremamente importante porque isso pode ser necessário quando você cria, por exemplo, tarefas agendadas e você tem um comando que vai ser executado durante a madrugada e você quer fazer uma saída para ser uma saída de log, para que você consiga consultar depois se esse comando acontecer algum erro, tá? E se você quiser aí da mesma forma incrementar os erros, ó, se eu fizer aqui agora etc home, e se eu pesquisar agora, olha só, eu incrementei, então funciona da mesma forma, porém os meus erros, tá bom? E aí o que acontece? Se a gente fizer agora, porque começa a ficar bem subjetivo isso, né? Porque muitas vezes as pessoas podem falar assim, Wilton, mas se eu fizer só assim, olha lá, vamos lá, e fizer aqui, ó, viu? Ó, não existe. Se eu fizer o cat agora no arquivo, ele não escreveu lá. Por quê? Porque é um erro. Então, por isso que a gente tem especificamente um comando, né, que grava saídas de erro. Ó, se eu fizer agora a mesma coisa, porém utilizando 2 maior maior, aí sim eu consigo gravar o meu erro nesse arquivo. Então é bem importante, pessoal, a gente ficar atento com isso. Porque senão muitas vezes a gente acha, mas já redireciona e acha que qualquer coisa ele redireciona. Não, ele vai redirecionar quando forem comandos com sucesso. Se for erro que você também quiser redirecionar, você precisa colocar o 2 na frente aí, porque é o stdr padrão do Linux, tá? Agora, o que acontece? Olha só, vamos brincar aqui, ó. Se eu fizer ls/etc/etc e eu fizer isso aqui, e eu vou colocar aqui agora assim, ó, erro2.txt, o que vai ser redirecionado para o meu arquivo? Olha só, ele listou o conteúdo do /etc, tá? Vamos lá. Se eu fizer agora um cat dentro do erro 2, eu só tenho erro, tá? Por quê? Lembre-se, isso é um redirecionador de erros, tá? Então, o que é com sucesso eu não mando para lá. Por isso que eu digo que é muito útil quando a gente tem tarefas agendadas, porque se você não quer gravar ali, por exemplo, a execução com sucesso, somente o que é erro, você vai utilizar esse tipo de operador de saída. Aí você deve estar se perguntando, pô, Wilton, mas e se eu precisar salvar tanto as informações de sucesso quanto as informações de erro? Para isso, a gente vai começar a utilizar mais combinações agora dos nossos comandos. Então, para isso, eu preciso fazer, ó, vamos lá, mesmo comandinho ls etc/etc maiúsculo, vou fazer aqui uma saída e vou chamar aqui de erro3.txt. E agora eu preciso fazer o quê? Ó, aqui eu estou gravando tudo que o comando ls está jogando, está printando, né? No caso, todo o meu stdout, tá? De sucesso eu estou jogando dentro do erro 3. Eu não vou nem chamar de erro aqui esse arquivo, tá? Vou chamar ele de log. Ó, log.txt, eu estou jogando tudo que está acontecendo dentro desse cara. Porém, lembre-se, se eu fizer só desse jeito, olha só o que vai acontecer. O que tem dentro desse arquivo agora? Cat log.txt. Eu tenho somente a saída do meu comando ls, tá? Ó, pode ver, o erro, ele ficou printado na tela ali, tá? Ele fez um stdout padrão na tela, mas ele não gravou isso dentro do arquivo. E aí começa a vir a questão da combinação, tá? E essa combinação que vai ser importante porque é ela que vai dar todo esse subsídio. Então, de novo, ls etc/etc. Vou fazer aqui a saída para o log.txt e vou fazer o que agora? Ó, mas também se houver erros, eu quero também que seja gravado dentro do meu arquivo de log. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, o 2, porque é a minha saída de erro.
Porém, eu vou fazer aqui um e-comercial 1, tá bom? E agora, olha só, nada na minha tela. Se eu fizer aqui um cat log txt, eu vou usar agora um pipe, tá? Por quê? Porque eu vou executar um outro comando juntamente com o cat. E qual vai ser? Vai ser o more, tá? Olha só, o que o more faz aqui nesse caso? Quando eu tenho um arquivo que ele vai ultrapassar a tela na exibição, para ele não ir diretamente para o final, eu coloco o more, que aí ele vai me dar a opção aqui, ó, pode ver que ele parou, né? Ou seja, ele executou a primeira tela e depois ele parou. Então, olha só o que ele gravou na primeira linha. O erro, tá? Ó. Acabou o meu arquivo. Tá na dúvida? Ainda não está acreditando? Ó, vamos fazer só um cat log txt. Ó, se eu voltar lá na onde teve a execução do comando, ó, cat log txt. Olha só o que tem dentro do arquivo primeiro. O ls. E lembra, quando a gente não fez o redirecionador de erros, ele não gravou o erro dentro do arquivo, ele printou na tela. Então é bem importante ficar atento a esses redirecionadores, porque, de novo, quando você vai fazer tarefas agendadas que você não tem acesso, é extremamente importante que você veja se você também está gravando os erros ou apenas gravando o que está acontecendo com sucesso na execução do seu programa ali, porque pode rodar na madrugada, enfim, para tarefas agendadas, não é para você ficar olhando ela ser executada, é para ela executar no horário que você determina, tá bom? E agora vamos falar um pouco mais sobre os pipes, né? Então, olha só, se eu fizer aqui, ó, ls espaço "-l", não vou nem usar o "-l", tá? Só para a tela não ficar muito cheia, /etc. Olha só a quantidade de arquivos que ele imprimiu para mim aqui, é bastante coisa, né? Porém, se a gente quiser, vou pegar aqui e vou falar assim, ó, vamos ver somente os nossos arquivos que tem a extensão .conf. Então, nessa hora, eu vou utilizar pipe e vou utilizar o comando grep, tá? E esse comando grep, eu vou passar aqui o conf, tá? Ou seja, ele vai listar para mim tudo que tiver conf no meio, tá? Olha só. Veja. Tá? Olha que ele marcou em vermelho aqui, ó. Conf, tudo que tem conf, tá? Então, essa é a importância do comando grep. Ele vai sempre ajudar a gente aí nesses filtros para facilitar, porque como vocês podem ver aqui, por exemplo, na pasta etc, a gente tem muito arquivo, e se a gente quiser direcionar um pouco mais ali a nossa pesquisa de arquivos, tá? A gente consegue utilizando também o comando grep, tá? E aí, mais um outro exemplo aqui que a gente pode usar de pipes também, para a gente ver como encadear esses comandos é de extrema importância. Vamos fazer o seguinte, eu vou gerar aqui um arquivo e eu vou utilizar o printf, tá? Que é um comando utilizado para formatar e exibir texto. E dentro desse cara, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que eu tenho uma string, tá? E eu quero pular a linha. E aí eu vou dizer aqui, ó, vou abrir esse carinha e vou dizer, ó, escreve de A até o M, tá? E aonde é que eu quero? Eu quero que ele me escreva no arquivo, vou colocar aqui, ó, file.txt. Agora, se eu fizer aqui um cat file.txt, olha só, ele escreveu nesse arquivo de A até o M, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui nesse arquivo de uma outra forma. Eu vou falar aqui do F até o M, tá? E aí, se eu fizer um cat, eu tenho do F até o M. E eu vou fazer isso só para vocês entenderem o próximo exemplo que eu vou trazer aqui. E agora eu vou fazer aqui do A até o E. E aí, olha só, pessoal. Aqui, ó, eu fiz a primeira saída para apagar o que eu já tinha feito errado aqui, tá? E aí eu fiz um cat aqui para ver o conteúdo, ele fez do F até o M. E agora eu quero incrementar, ou seja, eu não quero apagar isso aqui,
eu quero adicionar do A até o E na sequência aqui após o M, então eu fiz o redirecionador duplo, tá? Olha só o que aconteceu. Então ele fez isso para mim, tá? Do F até o M, do A até o E. Então agora que nós já temos esse arquivo, eu vou mostrar aqui um outro exemplo de comando utilizando ele de uma forma encadeada. Então eu vou fazer aqui, ó, cat file.txt, e agora eu vou utilizar um cara chamado sort, tá? Olha só. O que aconteceu quando eu fiz o sort? Ele organizou aqui, ó, em ordem crescente, né? Então lembra, se eu faço aqui um cat file, ele não está numa ordem crescente, porque primeiro eu adicionei do F ao M, depois do A ao B. Ah, agora eu quero organizar, então eu usei o sort e ele organizou isso para mim também. E aí o que acontece? Se eu fizer aqui novamente o input do A até o E, certo? O que vai acontecer agora com o meu arquivo? Ó, eu tenho do A ao E aqui, do A ao E aqui. Se eu pedir para ele organizar esse cara usando sort, olha só, eu tenho AA, BB, CC, DD. Ele duplicou. Agora vamos imaginar que a gente pega e fala assim, cara, eu preciso retirar o duplicado. Aí eu posso usar um pipe de novo e utilizar o unique, tá? E olha só o que aconteceu. Quando eu utilizei o unique, ele removeu, tá, o que estava duplicado. Então, olha a importância da gente conseguir utilizar aí o pipe para encadear comandos dentro do Linux, porque já pensou se a gente tem que pegar aqui, por exemplo, esse arquivo e remover o que é duplicado, né, e depois salvar, e depois quantas operações a gente ia ter que fazer? Numa única linha de comando, a gente conseguiu concatenar aqui esses comandos, né, e a gente conseguiu remover e ordenar aqui o nosso arquivo, tá? Pessoal, sobre pipes e redirecionadores é isso. A gente vai utilizar até o final do curso diversas vezes, porque é extremamente útil para quem administra servidores Linux, então não se preocupem, é mais para que vocês saibam que existe e entendam um pouquinho de como funciona, tá bom? E aí, ó, se você gostou, se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem lá o nosso canal do Discord, que você pode acessar e mandar suas dúvidas por lá, ou deixar aqui nos comentários também as suas dúvidas, se você gostou ou não gostou do vídeo, mas deixa o seu like também, se inscreve no nosso canal, porque a gente vai postar conteúdo todas as semanas para você que está iniciando a sua carreira na área de servidores Linux, tá? Na área de tecnologia no geral, tanto para desenvolvimento, ou se você quer ser um sysadmin aí também, operar sistemas operacionais e administrar sistemas, tá bom? E a gente se vê na próxima aula, pessoal, e até mais.